Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, terça-feira, dia 11 de janeiro. Olha, se você é novo, nova aqui no meu canal, se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá bom? Deixa já o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Não é justo você vir aqui, ouvir, não curtir, não se inscrever, tá certo? Isso me ajuda a evangelizar, me ajuda a chegar mais longe, porque o YouTube entrega esse conteúdo, essa palavra de Deus para mais pessoas, quando tem curtidas, visualizações. E ó, hoje é terça-feira, toda terça, de 8 às 9h30 da noite, às 20 horas, eu apresento o programa Pra Ser Feliz pela TV Canção Nova. Então já coloca aí no seu celular para despertar 7h57. 3 minutos antes do programa para você acompanhar. É muito legal. Adoração ao Santíssimo, pregação da palavra, direção espiritual, vai abençoar você. Olha só, o evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 1, versículos do 21b até o 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência e deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Filho, filha, veja bem, eu gosto tanto desse Evangelho que ensina que as pessoas ficavam admiradas, porque Jesus pregava como quem tem autoridade, com autoridade, não como os fariseus. E como que se manifesta essa autoridade de Jesus? De onde vem essa autoridade de Jesus? Claro, essa autoridade de Cristo vem do fato dele ser filho de Deus, da sua identidade, mas não só disso, gente. Não só disso. A autoridade de Jesus vem, sobretudo, do fato. Veja bem, a autoridade dele vem do fato da sua coerência de vida. Jesus era alguém coerente, ou seja, ele vivia o que ele falava. A autoridade dele vinha da sua coerência, do seu testemunho e da sua vida de oração. Isso nos dá autoridade, vida de oração, vida com Deus e sinceridade, sabe? Verdade no que a gente fala, verdade no que a gente é. Isso nos dá autoridade. Agora, quando a pessoa vive uma vida dupla, ou seja, ela fala, mas não vive, ela ensina, mas não faz, isso tira o crédito da pessoa, né? Eu não vou dizer essa palavra que é difícil. Tira o crédito, ninguém acredita, a pessoa perde a autoridade. Então, seja coerente, sabe? Se você é cristão, seja cristão no banheiro, seja cristão no ônibus, seja cristão na praia, seja cristão em casa, no trabalho, de madrugada, viva o que você crê. Se você tem uma função pública, honre prefeito, advogado, médico. Eu, como padre, tenho que ser padre em qualquer lugar, agir como padre, viver como padre. Você é casado, seja casado em qualquer lugar. Não tire a sua aliança, tá? Não tire, não fique dando conversinha para aquela mocinha lá, viu, cara de pau? Você é mulher, fique dando conversinha. Um dia eu conversei com uma mulher, não era uma confissão, claro, por isso que eu falo, que ela me dizia que ela traiu o marido porque ela estava carente, com dor, e o amigo dela do trabalho começou a fazer massagem um dia, dois. Falei, pelo amor de Deus, né, minha filha? Quem tem que colocar a mão em você é o seu marido. Agora, se você fica abrindo o jardim da sua alma, do seu corpo para todo mundo, o que vai dar acabar? Claro, se for um fisioterapeuta, um médico, é outra coisa. Mas esse tipo de intimidade, quem é casado não pode dar para o outro, tem que ser coerente. Viva como casado, mesmo quando a sua esposa não está vendo. Viva como casada, mesmo quando o seu esposo não está vendo. Viva como padre. Eu digo para mim mesmo, né? Mesmo quando você está longe dos seus fiéis, sejamos coerentes, porque é isso que dá autoridade para nós, gente. A coerência da nossa vida nos dá autoridade. E a pessoa que não é coerente, ela não tem autoridade. As palavras dela se esvaem com o vento. O que nos dá autoridade é a coerência, é o testemunho, é a verdade que a gente vive.
As pessoas estão cansadas de mentira, de falsidade. Quanto mais sincero e verdadeiro a gente é, mais a gente conquista a afeição e o coração das pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Olha, não saia aqui do canal. Por favor, não saia do canal sem deixar o seu comentário, tá? Nem que seja uma linha, nem que sejam 3 palavras, o que você entendeu desse evangelho, o que Deus falou com você nessa reflexão, o que ficou forte. Escreve aqui, porque isso é muitíssimo importante para você, te ajuda a fixar a palavra de Deus, a internalizar, a ruminar e a colocar em prática. E também, deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas pelas quais você quer que eu reze. Tudo isso, deixa aqui nos comentários que o Padre vai rezar com muito gosto, tá bom? Um ótimo dia para você e hoje, 8 às 9h30 da noite, ao vivo pela TV Canção Nova, programa para ser feliz. Até lá! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ensinava com autoridade. A autoridade é um atributo de Deus. Mas também, entre nós percebemos quando alguém diz palavras vazias e quando diz algo que nos constrói. Essa palavra de autoridade, nós detectamos quando uma palavra ela tem autoridade dentro de nós, quando ela nos muda, quando ela nos transforma. Existem pessoas que, quando querem comunicar alguma coisa de si, não conseguem. As pessoas que falam de fatos, falam de realidades, mas nunca falam do coração, nunca falam de si mesmas, nunca falam da própria vida, dos próprios dramas. Eu me pergunto, como é a minha comunicação? O que eu comunico, o que eu transmito? A palavra que passa através de mim, como ela chega até a outra pessoa? Falar com autoridade é quando nós comunicamos a palavra da verdade, que liberta, que salva. E essa comunicação acaba criando comunhão, porque as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus ficavam admiradas com o seu ensinamento. Se a minha palavra vai criar uma divisão, é melhor que eu a retenha, que eu não fale. A única divisão que a palavra produz é a separação do coração do homem do mal, do pecado. Essa divisão, sim, a palavra da verdade precisa produzir. Como Jesus no Evangelho de hoje, que ao libertar aquele homem na sinagoga, usa do poder da palavra para repreender o mal, para fazer calar o mal e para, de fato, dividir no coração daquele homem o que era das trevas e o que era da luz. Esta é a palavra da verdade. Mas a palavra não pode ser usada jamais para ofender e para ferir ninguém. Jesus nunca humilhava ninguém. Jesus nunca usava da força da sua autoridade, da sua palavra, para ferir ninguém. Jesus usava da palavra da verdade para convencer os corações a amar a Deus. Diz a palavra que ele não ensinava como os mestres da lei. O grande risco que nós corremos é querer nos achar dono da verdade, sem viver pela verdade. Os mestres da lei ensinavam, mas não viviam pela verdade. Não praticavam a palavra que ensinavam. Muitas vezes, o drama de muitas pessoas que ficavam sem orientação é porque ouviam dos fariseus e mestres da lei uma palavra, mas na vida deles enxergavam outras realidades totalmente diferentes. Eu não possuo a verdade, mas a verdade é que deve me possuir. Ou seja, a minha vida precisa transparecer a verdade. A autoridade do anúncio da palavra se dá quando acontece a coerência de vida, naquilo que eu falo e naquilo que eu vivo. Nisso se constrói
um discurso com autoridade. Quando eu vivo pela palavra que eu prego. Quando eu busco colocar em prática aquilo que eu ensino. A lei existe e ela está aí para ser seguida. Mas a vida, às vezes, pede um olhar um pouco mais largo, um pouco mais abrangente, para que nenhum coração humano fique de fora da graça de Deus. Eu repito, muitas vezes se a nossa palavra vai produzir divisão e vai ofender as pessoas, é melhor não dizê-la, porque a nossa missão é que todos os corações experimentem a graça de Deus. A graça de Deus que supera toda a lei, sobretudo quando temos que falar de misericórdia. Essa sim supera tudo. A palavra de Jesus hoje proclamada nos nossos ouvidos nos dê a graça de viver a sua palavra, de praticar a sua palavra. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.